Queridos radiovintes, amigos que estão conectadinhos, aqui está a palavra do Senhor, a qual nós queremos tomar para leitura exatamente um trecho que se encontra em Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus disse: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Louvado e agradecido seja o santo nome de nosso médico Jesus Cristo. Nossas doenças mais sérias não são físicas, mas sim espirituais. Nós temos essa visão pela leitura da palavra de Deus, queridos radiovintes, que muitas pessoas que são doentes, essas doenças físicas que se reclamam e tomam remédio e às vezes ficam boas, às vezes não, às vezes melhor, às vezes não, às vezes até morrem. Mas, segundo o conceito da palavra de Deus, nossas doenças mais sérias não são essas físicas, mas sim espirituais. Somos machucados mais pelos males do nosso caráter do que pelas doenças do corpo. Pode ter certeza disto, é o que nos revela a palavra. E é com a retirada desses pecados do coração que Deus, nosso Senhor, se preocupa. O grande médico, ele tem se preocupado e deseja restaurar a nossa saúde e integridade espiritual. Então, queridos irmãos, se quisermos melhorar, temos de ser honestos e abertos à verdade sobre o nosso caráter atual. Nem mesmo o grande médico pode nos ajudar se não estivermos dispostos a sermos examinados. Temos que abrir o nosso coração para que o grande médico possa abrir um espaço em nosso coração e, com isso, ver o que está faltando. Porque nem ele mesmo, sendo o grande médico como é, pode nos ajudar se não estivermos dispostos a sermos examinados. Quando a gente precisa de consultar um médico, é porque está doente. Então, há uma necessidade de chegar lá, o médico olhar para você, ver sua situação, fazer a avaliação e, é claro, vai examinar, pedir exames conforme a doença que apontou. Então, se nós, como pecadores, não abrirmos o nosso coração para que o Senhor Jesus perdoe, para que o Senhor Jesus coloque o antídoto contra o pecado, que é o seu sangue, que é o seu sacrifício feito na cruz, então jamais poderemos ser curados. Por essa causa, nós observamos que há uma necessidade com urgência do homem abrir o seu coração, glória a Deus, e tentar vir à presença do Senhor, pedir ao Senhor, que é o médico por excelência, que cure as suas doenças, que retire as suas doenças do seu corpo. Então, a sua doença que é a lepra, o pecado, o mal que temos no nosso coração. Tentar esconder os nossos sintomas e fingir que não há nada de muito sério, isso é errado conosco. Apenas terá o resultado de piorarmos e, é claro, um diagnóstico correto nos tornará mais humilde. De certo, meus irmãos, mais ainda devemos procurar saber toda a verdade. A oração de Davi, por exemplo, é exatamente no Salmo 139, versículo 23 e 24. A oração do homem de Deus, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, segundo a palavra revela. Essa oração é a de um homem honesto. Quando ele diz: sonda-me, ó Deus, aleluia, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Glória a Deus. Meu irmão, amigo, devemos desejar a ver-nos da maneira que Deus nos vê, da mesma forma. Mas ainda devemos cultivar a confiança que Deus sabe o que Ele está fazendo.
e fazendo, cooperando a sabedoria do seu plano ou não. Devemos confiar tanto no diagnóstico de nosso Deus, como na efetividade de seu tratamento. Então venha à presença do Senhor, buscar no Senhor a cura do seu pecado, da sua doença. Devemos também ter a coragem de nos submeter ao processo de cura que Ele prescreve, o Senhor Jesus. Glória a Deus. O câncer não pode ser cortado fora de nosso caráter, nem cirurgia radical. Tem coisas que é com paciência. Pelo pecado ser tão entrelaçado no nosso pensamento, a operação para removê-la é sempre dolorosa e muitas vezes longa, que é o caso do câncer, que a pessoa para tratar demora. Existem cirurgias que são mais rápidas e tudo, mas já o câncer é diferente. Existe coisa em nosso coração, em nosso pensamento, que a operação para remover é sempre dolorosa e muitas vezes é com bastante tempo. Mas da mesma maneira que com doenças físicas, se não estivermos dispostos a aguentarmos a dor momentânea para ficarmos saudáveis mais para frente, a nossa única opção é de ficarmos cada vez mais doentes. Temos que nos cuidar. Temos que estarmos sempre procurando nos cuidar de nossa saúde. E quando se trata de saúde, fala, portanto, da saúde espiritual, que é a coisa mais importante na vida do homem. Porque, observando, meus amados irmãos e amigos, que a gente às vezes bonzinho, sem nenhuma doença, sem nenhum problema, acontece um acidente e ele morre. Aí é onde está o problema, quer dizer, ele tinha consigo a doença pior, que era da alma, o pecado, o coração cheio de perversidade, mesmo com o corpo físico. Bom, então, meu irmão, podemos continuar na nossa zona de conforto doentio ou podemos nos direcionar a uma saúde maior, mas não dá para fazer ambos ao mesmo tempo, porque está escrito em Deuteronômio 30, versículo 19, que te propus a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua descendência. Então, estas palavras do nosso Deus através de Moisés, ele diz aqui que te propôs aqui a vida e a morte, a bênção e a maldição. O homem escolhe, ele diz, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Quantos compromissos temos para com a verdade a respeito de nós mesmos? Com toda a nossa conversa a respeito da verdade amorosa, desejamos realmente ver tudo que Deus vê quando Ele examina os nossos corações. Quando Deus examina, aleluia, nós depois estaremos dando notícia, pregando em um púlpito ou algum lugar, você está a testemunhar e dizer, eu era aquela pessoa que vivia doentia. Era uma pessoa muito doente, que vivia com pecado, o coração cheio de maldade, cheio de tanta perversidade, mas hoje aceitei a Cristo, aleluia. Então você vai testemunhar. Não haverá redenção, meu irmão, para aqueles que não estão dispostos a enxergar a realidade. Não há redenção. Só quando a gente enxerga, reconhece que é um pecador e que tem consigo o pecado que está lhe apontando como uma pessoa condenada. Mas quando a pessoa chega a esse ponto de confessar a Cristo, depois, com o passar dos tempos, vem uma oração, a oração de Davi, quando ele disse com honestidade, sonda-me, ó Deus, aleluia, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então, quando a gente pensa em estar diante de Deus, perdoado por Jesus, glória a Deus, a gente já está imaginando com aquela coragem na alma, hoje eu tenho salvação. Hoje eu tenho um amigo, um médico por excelência, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o grande médico que me curou, que me tirou do ostracismo espiritual, que me tirou
da irreverência, que me tirou das coisas as quais não pertencem e nem têm ligação alguma com a vontade de Deus. Eu andava errado, eu era doente, mas agora o Senhor me curou. Aleluia. Quando nós, irmãos, vamos ao encontro de Deus, devemos ir como um paciente que vai ao médico para primeiramente sermos examinados e depois, aleluia, sermos tratados de nossas doenças. Então algo acontecerá quando você orar. Ore a Deus, se entregue ao grande médico. Ele não tem doença que ele não possa curar. Ele tanto cuida da alma, também quanto o corpo físico, porque o nosso Deus, ele é o Deus de infinita misericórdia. Aleluia. Ele ama a cada um de nós e ele se preocupa com cada um de nós. Pois aqui nós observamos que nossas doenças mais sérias não são apenas físicas, mas sim espiritual. Somos machucados, somos às vezes esmagados pelos males de nosso caráter, que pelas doenças do corpo acontece. Porque às vezes vem até a dor de cabeça. Quando você fala demais, quando você procura tocar em alguém, você quer fazer alguma coisa contra alguém, maquinando o mal contra alguém, o que acontece? Você fica com dor de cabeça, pressão alta, e é com a retirada desse pecado do coração que Deus, o Senhor, aleluia, se preocupa. O grande médico deseja restaurar sua vida, nossa saúde, nossa integridade espiritual, tanto física quanto ao espírito. Tá bom, meu irmão? Minha irmã, você que está nos ouvindo, entregue-se a Jesus, entregue os seus problemas a Ele. Ele é o médico por excelência. Aleluia. Querido Deus, maravilhoso Pai que está no céu, nós estamos nesse momento, Pai, levantando as nossas mãos ao Teu trono, Senhor, pedindo ao Pai, em o nome de Jesus, para que venham essas bênçãos ao nosso encontro, aqueles que estão doentes, que seja dor de cabeça, que seja dor no estômago, dor nas pernas, dor no braço, não importa, qualquer doença, ó Pai querido, que o Senhor venha estender a Tua mão para curar, para repreender esse mal da vida de quem quer que seja que esteja nos ouvindo, Pai, pois o Senhor é o nosso Deus, em quem nós confiamos e estamos te pedindo conforme a Tua palavra. O Senhor disse, tudo aquilo que pedir ao Pai, em meu nome, isso será concedido. Então, Pai, estou te pedindo em o nome de Jesus Cristo, por todos aqueles que nos ouvem, e que o Senhor faça essa bênção. Te agradeço, Pai, em o nome do Senhor.